Olá, meus amores, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre renascimento, né? Nós vimos na aula anterior sobre o renascimento como um movimento filosófico, político, social, enfim, que vai interferir na maneira como as pessoas vão viver na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E aí é exatamente o Renascimento que vai fincar as bases para uma nova sociedade. Uma sociedade que vai rejeitar todas as referências anteriores ligadas à Idade Média. Então, na aula anterior nós vimos que o antropocentrismo fazia frente ao teocentrismo, que as ideias míticas perdiam espaço para as ideias científicas, né? E aí que houve a valorização do homem. E essa valorização do homem nós chamamos de humanismo, né? O que seria valorizar o homem? Seria pensar o homem ou ver a humanidade como alguém que é capaz de raciocinar, de estudar, de observar os fenômenos e responder às suas perguntas a partir das experiências científicas e dos estudos, rejeitando então as explicações que são dogmáticas, ou seja, que são vindas da religião, ou que são impostas, ou simplesmente a crença de que algumas coisas não têm resposta. Então, até que se encontre uma resposta, o homem, que é um ser racional, ou seja, que pensa, que especula, vai procurar respostas para suas perguntas. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a arte renascentista, tá? Então, arte e ciência. Como é que a ciência ela vai contribuir no campo da arte? Primeiro, lembrando que todas as técnicas que são desenvolvidas na arte nesse período do Renascimento, elas serão possíveis principalmente por conta dessa mudança de pensamento. Então, desde a questão do próprio formato do homem, né, que vai ser um formato mais ligado à figura humana. Lembrando que nós já conversamos anteriormente, mas só reforçando, o renascimento é exatamente uma ideia de ressurgir, de renascer. Fazer renascer algo que já teve vida antes. E o que seria isso? Seriam as referências ligadas ao povo grego, né? Lá atrás, a civilização grega, que tinha essa ideia de valorizar o homem. E aí, na arte, isso vai aparecer a partir da figura física mesmo, do corpo demonstrado na escultura, na pintura, nas texturas e por aí vai. Então, como é que a ciência vai ajudar o desenvolvimento da arte? Vai ajudar a partir da descoberta de novos produtos químicos, vai ajudar a partir da matemática, na arquitetura, né? Só vai ser possível construir novas coisas, porque no campo da matemática e da física os estudos estão cada vez mais avançados. Então, percebam que uma mudança que é do campo político, que é também do campo da filosofia, vai acabar incidindo, né, vai acabar influenciando em várias outras áreas, que é o caso da arte. E aí na pintura nós também vamos ter algumas características bem diferentes da pintura que era feita anteriormente na Idade Média. Por quê? Na Idade Média, já que quem vigorava era a religião, era a Igreja Católica, existia a necessidade de cobrir o corpo, de mostrar as características mais próximas a Deus, de pintar, por exemplo, céu ou as escrituras e por aí vai. E agora o que é que nós vamos ter? A valorização do corpo físico, né, dos elementos físicos. Além disso, cores mais vibrantes, técnicas diferenciadas. E aí vai surgir uma coisa que é característica específica desse período do Renascimento cultural, a técnica da perspectiva. O que seria isso, né? A perspectiva seria a ideia de profundidade que vai ser dada na pintura, principalmente na pintura. Então, é a ideia de que a gente tem um quadro como esse aqui e que por trás dessa flor haveria outras camadas, né? Outros cenários. É o caso da página 41, nesse esboço de Leonardo da Vinci, que está mostrando aqui vários cenários atrás, assim, da ideia de perspectiva e de profundidade, tá? Na escultura também nós vamos ter inovação, vai haver escultores como
Donatello, como Michelangelo, que vão usar muita expressividade, né? Vão dar expressividade aos personagens. Então, vai ser possível perceber tristeza, ou alegria, ou triunfo. A ideia é trazer uma certa vida a essas figuras. E aí, seguindo, dentro dessa área da arte, nós temos Leonardo da Vinci, que foi um dos principais nomes do Renascimento, né? Leonardo da Vinci, que foi considerado um gênio, e que atuou tanto na pintura quanto também nos estudos, deu uma grande contribuição em relação aos estudos da anatomia, ou seja, do conhecimento do corpo físico, do físico externo e também do físico interno, porque ele estudava bastante, ia às catatumbas, abria corpos, verificava órgãos, e tudo isso foi muito importante para que essa noção do homem do pintor, né, do artista, a respeito de como era o homem, foi só se ampliando e por aí vai. Ele desenvolveu técnicas próprias, também contribuiu bastante na engenharia, na música, na matemática. Então, de fato, era um gênio, foi considerado um gênio, não só pela qualidade do que ele fazia, mas também porque ele fazia coisas em áreas bem variadas, tá? Ele é considerado uma personalidade do ideal humanista, né? Porque várias obras dele têm um viés filosófico. O que é um viés filosófico? É que ele pretendia fazê-las para que as pessoas pensassem sobre as coisas, sobre os fenômenos. Então, ele pintava algumas telas, e aí a ideia era exatamente não só a contemplação, não era só você ver e apreciar e dizer tá bonito ou não, mas era a partir daí o homem, esse ser racional que a gente falou anteriormente, criar explicações ou criar interpretações sobre as suas obras. Bom, a principal obra de Leonardo da Vinci, né, ou a mais conhecida, é a Mona Lisa, que é uma obra que não há como imaginar o seu valor em termos econômicos, e é exatamente um marco importante dessa técnica da perspectiva, né? Observe que a Mona Lisa está à frente de um quadro, de um cenário atrás, e aí essa pintura da Mona Lisa vai ser consagrada como um dos principais símbolos do Renascimento e como uma das principais, ou a principal obra, a mais conhecida obra de Leonardo da Vinci. Ele vai usar também a técnica do esfumato, que é uma técnica dele, depois outros artistas vão usar. E há várias interpretações sobre a figura da Mona Lisa, né? Há quem acredite que era um autorretrato de Leonardo da Vinci, mas isso, na verdade, são especulações, né? A gente precisa entender que muito se especulou sobre esses autores. Em termos técnicos, nós precisamos observar os detalhes. Então, quais são os detalhes? E por que esses detalhes são tão importantes de serem chamados a atenção? Porque eles são próprios, né? Não existia uma técnica assim até figuras como Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo da Vinci. Ok, meus amores, então é isso que nós vamos ver hoje. Vou deixar uma atividade para vocês, tá? Anexada. E respondam o mais breve possível. Na próxima aula a gente se vê para conversar sobre os detalhes da nossa atividade. Um beijo para vocês, uma boa tarde. Deus abençoe vocês. Até a próxima.